Inicialmente, quero cumprimentar o ilustre presidente desta Casa de Lei, senhor Anderson Cardoso, em cumprimentando, estendo meus cumprimentos a todos os demais vereadores, vereadoras dessa Casa de Leis, cumprimentar aos senhores e senhoras que nos acompanham nessa noite, bem como cumprimentar quem nos acompanha também pelas redes sociais ao vivo. Eu vou procurar fazer uma síntese aqui de um assunto que já vem sendo tratado e discutido há muito tempo, e que na semana passada, né, em discussão com todos os representantes do Legislativo, né, a gente teve a oportunidade de poder fazer uma explanação sobre a iluminação pública, a PPP, né? Oportunidade essa que se discutiu a celeuma jurídica que vem sendo travada, né? Essa discussão jurídica que vem sendo travada, oriunda dessa parceria público-privada, cujo tem um contrato de concessão de número 340. Aonde que se originou todo esse problema? E até essa minha fala aqui é porque, em determinada oportunidade, se questionou por que eu tinha uma posição anterior e agora eu tenho uma posição diferente. Eu acho que esse é um momento importante se deixar claro isso, né? A minha posição anterior ela não modificou, e assim eu vou colocar as razões do porquê ela não se modificou e por que agora a gente tem uma outra visão em relação a isso. São dois momentos distintos. Então, a PPP é fruto de um processo licitatório. Ela teve a sua assinatura em final de 2020, no dia 30 de dezembro de 2020. E, adentrando o novo governo, o governo do senhor Bashir Abbas, então, naquela oportunidade, ficou a cargo dele dar a ordem de serviço para início dos trabalhos de substituição do nosso parque de iluminação pública, né? Até é interessante que duas indicações aqui trataram, né, de problemas da iluminação pública, inclusive uma requerendo a instalação de hastes e luminárias, né? Né, vou justificar por que isso acaba não acontecendo, a razão disso não acontecer, né, num momento breve. Mas, naquela oportunidade, o então prefeito à época, senhor Bashir, ele primeiro solicitou que fosse feita uma avaliação do contrato, na verdade, das bases que geraram aquele contrato para fazer para dar a ordem de serviço. Naquela oportunidade, a gente, então, fez toda uma projeção de resultados daquilo que o município teria que despender em relação ao pagamento das contraprestações mensais à concessionária e dos valores que são arrecadados para fazer frente a isso, que é a COSIP, a taxa de iluminação pública que todos os senhores pagam mensalmente. No âmbito do processo, no âmbito daquele contrato, estava previsto que a correção do valor do contrato na ordem de 109 milhões, ele retroagiria a maio do ano anterior, que era 2019, ou seja, nós pegaríamos todo aquele período que tivemos um índice gigantesco de IGPM, que era um dos fatores de correção, né, dadas as condições da pandemia que nós tivemos naquela época. Então, nós tivemos um período inflacionário significativo, e isso, então, impactaria direto no contrato da concessão. Fazendo a projeção pelo índice que estava previsto, que era IGPM ou a tarifa da ANEEL, dentre eles o maior, então aí nós já tínhamos um problema de início, né, que era a fórmula, essa fórmula de correção que vai contra o interesse público, né. Então, adotando o IGPM, que na oportunidade era o maior, nós já saímos com uma correção de 31%.
né? Então, um contrato que era 109 milhões já teria uma incidência de 31% de aumento. Mas, enfim, a gente fez toda uma projeção para o período de concessão, que são 23 anos. Então, a gente fez toda uma projeção para esse período de 23 anos. E aí, nessa projeção de resultados, né, nessa projeção de arrecadações e pagamentos, nós nos deparamos com um problema que seria a insuficiência de recursos da COSIP para fazer frente ao pagamento das contraprestações mensais. Por quê? A base de correção da COSIP ela está sustentada pelo INPC, e a base de atualização da contraprestação ela estava se dando no IGPM. Então, nós tínhamos indicadores díspares que, em determinado momento, o IGPM estava provocando uma distorção financeira significativa. E, a partir do 5º ano, então, já da concessão, a municipalidade já não teria recursos suficientes para fazer frente os valores da contraprestação mensal. Então, acertadamente, naquela oportunidade, o então prefeito Bachir simplesmente não deu a ordem de serviço, né? Aí contratou também uma outra empresa de auditoria independente para fazer a mesma certificação e que chegou ao mesmo resultado. Bom, resumindo, tudo isso acabou disso tudo acabou se travando, então, uma celeuma jurídica, uma disputa jurídica em relação a isso, né? Dessa disputa jurídica, na esfera municipal, aqui na primeira instância, né, nós tivemos êxito, né? O município acabou tendo êxito, mas a empresa acabou recorrendo dessa decisão. E no Tribunal de Justiça, a desembargadora deu causa para a empresa. Então, inverteu-se, são duas situações distintas. Lembrando que o próprio rito processual foi meio estranho, porque é um mandado de segurança e ele tomou um ordenamento de um processo regular, né? Então, teve um problema mais ou menos relacionado à discussão jurídica em cima disso. Até meio que um equívoco jurídico, porque a discussão que se travou foi em relação à anulação do processo licitatório, né? E aí que a empresa teve êxito, porque não se tratava mais de discussão do processo licitatório, né? O que deveria entrar em discussão seria uma ação rescisória do contrato, porque a licitação ela transcorreu normalmente e dela derivou o contrato. Então, eu não poderia mais discutir o processo licitatório, só discutir, então, o contrato, né? Então, aí teve um equívoco jurídico que a desembargadora, então, deu ganho de causa para a empresa. E aí é que a coisa se complica, porque nós, por essa decisão, ficamos impedidos, né? Por isso que falei das indicações, o município fica impedido de executar qualquer ampliação no parque de iluminação pública, porque essa decisão trava. E nós temos um outro agravante. Hoje nós estamos operando com uma licitação emergencial, e ela termina em julho agora, dia 3 de julho. E nós não podemos mais renovar a emergencial. E qual é o caminho? Bom, o caminho agora tem uma decisão judicial para ser cumprida ou tem um acordo que pode ser trabalhado. E aí, se nós formos para cumprir decisão judicial, nós já discutimos isso amplamente e mostrei isso monetariamente qual seria o impacto que teria para o município. Inviabilidade total, né? Então, se caminhou para um sentido de trabalhar um termo de acordo, fazer um ajustamento daqueles termos do contrato, com o objetivo de achar a melhor alternativa, né? A partir daí, então, e até foi uma provocação da própria empresa, né? A empresa fez uma provocação disso, ela procurou a municipalidade para apresentar, pelo menos se apresentar e ficar à disposição de tratar um novo acordo, assim como ele procurou também essa Casa de Leis e fez a mesma apresentação. Então, a partir daí, começou a se discutir alterações, né, que seriam necessárias para poder viabilizar essa PPP.
né? E a primeira discussão se deu exatamente em cima da fórmula de atualização, da fórmula de correção, né? E qual foi a proposição do município? Bom, nós primeiros gostaríamos que o índice de atualização fosse o mesmo que é adotado para a correção da COSIP, que é o INPC. A empresa, então, entendeu que seria possível, é uma condição possível. E por que razão isso? Porque daí a COSIP vai subir no mesmo percentual que está subindo a atualização do contrato. Então, eu não vou ter uma disparidade em termos de atualização de valores. Os valores vão caminhar juntos. Então, isso ficou acordado. Inclusive, a proposição de fazer uma fórmula híbrida, aproveitando o INPC, que é o Índice de Correção da COSIP, associado à tarifa da ANEEL. Por que isso? Porque a tarifa da ANEEL, normalmente, ela dá menor do que o INPC. E aí isso puxaria, inclusive, um pouco, faria uma pressão para baixo do índice de correção. E aí, como a COSIP está no INPC, a gente teria uma certa segurança, uma certa folga. Então, esses foram os termos que foram acordados. O índice, então, ok, está legal, está tudo certo. Bom, agora tem o problema de ser retroativo esse ajuste lá a maio de 2019, que é a data em que a proposta foi colocada na licitação. Então, isso, se eu fizer a correção, vai impactar, de certa forma, significativamente também, né, nos valores. Então, como é que nós vamos fazer isso? Foi feita uma proposição, atualizar, porque eu tenho que respeitar a norma do contrato, mas a empresa aplicar um deságio desse período, ou pelo menos parte de todo esse período, um grande valor, um percentual significativo, na ordem de 60% do valor, 60% do percentual, até dá mais de 60% do percentual, né, partindo de um novo valor a partir de agora. Ou seja, eu atraria o valor até agora presente, aplico um deságio nesse período, né, e começam as correções a partir de agora, contado 12 meses, sempre a partir do momento da ordem de serviço. Então, esse é o desenho que nós temos hoje, é um desenho que ele traz um equilíbrio financeiro para a proposta, que é o principal, né? E garante que nós possamos, então, destravar todo esse processo, porque daí, assim, feito o termo de acordo, feito o termo de ajuste, né, as partes acordando, elas automaticamente tornam o objeto da discussão, que é a nulidade do ato licitatório, que, de certa forma, né, eu já comentei, é um equívoco jurídico, né? Então, se eliminariam acabaria o objeto da lide, né, baixaria esse objeto e a empresa, então, poderia, a partir de então, já iniciar o processo, né? Claro, tem que passar pelo referendo da Câmara, né, evidentemente, porque a ordem de serviço tem que passar pelo referendo da Câmara, então, passaria de imediato já a realização dos trabalhos. Então, essas tratativas, elas estão bem adiantadas, está na fase de redação do termo, claro, corrigindo alguns outros fatores que também estavam colocados lá, como, por exemplo, a garantia da COSIP, com uma parcela do FPM, que isso não pode, né? Você não pode vincular nenhuma parte do FPM, porque ele é oriundo de tributos, mas alguns ajustes que são meramente formais, né? O principal fator deles seria o fator da atualização. E esse, então, a gente está chegando a bom termo e vai provocar um equilíbrio ao longo dos próximos 23 anos. Né? Inclusive, o município poderá fazer uma reserva significativa. A gente fez uma projeção na ordem de 18 a 20 milhões ainda sobraria. Se nós observarmos todo o histórico de União da Vitória, hoje nós temos uma reserva de 2 milhões e 800, é pouco, né? Considerando que o município tem 130 e tantos anos, né? É uma reserva muito pequena. Então, acredito que rapidamente esse termo seja consolidado, redigido, aí vai vir para esta Casa de Leis para fazer o referendo, né, deles, para fazer a aprovação, para autorizar
a ordem de serviço e para começarmos a substituição, então, do todo o nosso parque de iluminação pública, aí sim, atendendo todas as necessidades que nós temos. Acho que, basicamente, seria esse o que a gente teria para colocar sobre a PPP, né? Nós já discutimos isso amplamente com os senhores, né? Então, assim, as dúvidas, nós tivemos a oportunidade de discutir isso amplamente aqui, né? Então, todas as dúvidas foram sanadas, a gente conseguiu mostrar matematicamente como fica essa nova proposta, e é por isso que eu disse que a minha opinião em relação àquele projeto, aquela proposta anterior, ela continua válida. Naquela condição que estava lá, o meu parecer, né, lógico, eu sempre estou agindo de forma técnica, eu não posso, eu não tenho emoção política, a minha única função é dar o parecer técnico. Como parecerista técnico, eu continuo com a mesma opinião que aquela condição ela era desfavorável. Nessa nova condição, aí sim, né, porque é uma nova condição que está sendo posta, em que coloca uma segurança para a municipalidade. E é isso que a cidade está precisando. Realmente, nós estamos com uma dificuldade, estamos muito carentes em relação à iluminação pública. Desde já, eu quero agradecer, em nome do presidente e a todos os vereadores, né, estou à disposição, me coloco à disposição para as câmaras, enfim, para aquilo que for necessário, estou à disposição de todos.